Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 46, 14 de julho de 1899. O porquê de Jesus não poder deixar Luísa. O sacerdote é necessário para a vítima. Meu adorável Jesus continua esses dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio, que enquanto se quer seguir, vendo-o foge, e se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me parece que leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra, tanto que depois não recordo nada do que disse, e minha mente fica na mesma confusão que antes. Que estado miserável! Meu querido Jesus, tenha piedade desta miserável. Continues fazendo uso de tua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que passei, direi aqui tudo junto, algumas palavras que me disse nestes últimos dias. Então, a Luísa, ela está escrevendo esse livro, depois de muito tempo. Então, por isso que ela coloca em memórias isso daqui. Por isso que ela está dizendo que ela vai colocar aqui o que ela vai lembrar, né? Para não se alongar, vai dizer dia por dia o que passou, direi tudo aqui junto. Algumas palavras que me disse nesses últimos dias. Então, é o que ela está lembrando, porque o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio para que a gente lembre de tudo. Então, por isso que ela escreveu, depois de muito tempo, ela escreveu vários volumes, porque o Espírito Santo ele vem trazer a lembrança necessária que nós precisamos. Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu me queixando com ele, porque me havia deixado, chamou muitos anjos e santos, e dirigindo-se a eles disse: Ouçam o que diz, e eu a deixei. Digam-lhe: posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Não é que a gente muitas vezes acha que o Senhor nos abandonou, porque nós estamos presos na carne, nós não estamos no espírito. Porque quando a gente está no espírito, quando a gente está com a mente completamente vazia, deixando-se preencher pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, por tudo o que Deus traz na nossa mente, nós nunca ficamos vazios e nem desconfiamos que Deus não nos ama, porque Deus, ele é fiel. Ele não iria criar o homem para depois abandonar o homem aqui na terra e dizer, ora, vocês fiquem aí, que eu não quero saber de vocês. Mas ao contrário, ele está confirmando aqui. Ele chamou os anjos e santos e dirigindo-se a eles disse,
Ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe, posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? Então, se nós amamos a Deus, Ele jamais vai nos abandonar. Nós temos que ter essa plena confiança. Se Deus não abandona nem os que dizem não a Ele, Ele está sempre ali insistindo e tentando trazer de volta essas pessoas. Por que não pensar no nosso coração que jamais Ele vai nos abandonar? Porque Ele nos ama e nós amamos Ele. Mas como eu tenho certeza que eu amo a Deus? Porque nós estamos com o pensamento 24 horas por dia nele, apenas nele. Tudo que vem, nós fazemos o nosso trabalho, nós vamos para a empresa que nós trabalhamos, ou trabalhamos em casa, somos donos de casa, temos nossos filhos, cuidamos deles, levamos para a escola, qualquer coisa que nós vamos fazer. Lavar uma louça, lavar uma roupa, limpar uma casa, ir para a faculdade, ir para o colégio, qualquer coisa que façamos, nós fazemos tudo isso, mas o nosso pensamento, ele está em Deus. Ele permanece. O pensamento é em Deus. Tudo que nós vamos fazer. Então, nós não vamos, em hipótese alguma, desagradar a Deus. Então, como ele está dizendo aqui, ó, que os santos concordaram. Por que que os santos concordaram? Porque eles sabem, porque eles estão lá na presença de Deus. E nós acreditamos nisso. Por isso que nós, católicos, nós acreditamos que a pessoa que morre em amizade com Deus, ela já está na presença de Deus. Ela é uma pessoa santa. E nós acreditamos nisso fielmente. Se eu morrer e Deus falar assim, não, você fez a tua vida certinho, você viveu uma vida santa, se confessou, deixou teus pecados de lado e viveu uma vida santa. Quando eu morrer, Nossa Senhora vem levar a minha alma, a nossa alma, diretamente a Jesus. E ele vai nos dizer, ele vai dizer, você viveu uma vida santa, então você vai para o céu. Você não vai passar pelo purgatório. Então nós acreditamos fielmente no que a Santa Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina. A igreja é pecadora? Sim. As pessoas são pecadoras, mas há a conversão. Nós podemos converter-nos. Se nós pegamos um caminho errado, nós temos que nos reconduzir. Nós temos, como o padre estava falando hoje, é, que se nós pegamos um caminho errado, nós temos que recalcular a rota. Caminhamos um tempo na igreja santa, pegamos o caminho errado novamente, recalcular a rota. Se errou, se pecou, recalcula a rota e volta. Volta para Deus. Ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então os santos e os anjos concordaram que Deus não nos abandona. Aí a Luísa vai continuar a narração dela. Noutra ocasião, disse-lhe: no final acabarás por me deixar de todo. Então, olha o que a vontade humana faz. Ela está sempre reclamando. Olha o que ela disse novamente para Deus. Lá no início, ela disse que Deus não amava ela, que Jesus não amava ela porque vinha poucas vezes e como o raio fugia. E aqui ela está dizendo também que no final acabarás por me deixar de todo, porque é a vontade humana. Porque se a gente tem fé, tem a plena certeza de que Deus nos ama, no fundo da nossa alma, não é o corpo. Nós somos falhos, nós somos fracos e por isso dependemos totalmente de Deus. Então, se nós temos a plena certeza na nossa alma que Deus está conosco, nós não podemos não acreditar nele. Nós não podemos dizer Deus não me ama, Deus não me quer. Nós temos que acreditar. Nós temos que estar sempre atentos no que ele vem falar ao nosso coração, nos entregar totalmente a ele
e acreditar nele. Imagine se a gente fala uma coisa para a pessoa e ela diz, eu não acredito, mas aquilo é verdade. Aí como que a gente fica quando a gente está falando a verdade, mas aquela pessoa não acredita no que nós estamos falando? Então é a mesma coisa Deus, ele está dizendo aqui, posso deixar de te amar? Posso deixar de amar aqueles que me amam? Então, se Jesus está dizendo que ele não deixa quem ele ama, nós temos que acreditar. Se nós não acreditarmos, ele vai ficar triste. Ele vai olhar e vai dizer: Mas eu estou falando a verdade. Eu sou Deus, estou falando a verdade. Então, por que essa pessoa não acredita? Porque ela prefere muitas vezes acreditar nas coisas aqui do mundo, nas mentiras do mundo. Então, Jesus disse-lhe: Filha, não posso deixar-te, e como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. Então, o penhor é o sofrimento. Se nós sofremos, nós nos assemelhamos a Cristo. Nós somos outros Cristos aqui na terra. Nós estamos sofrendo igual Ele. Nós somos filhos obedientes igual Jesus Cristo foi. Ele veio e ele fez tudo o que o Pai quis, que o Pai queria. Então nós nos assemelhamos a Cristo. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permitisse, Senhor, que viesse o sacerdote? Tudo poderia ter acontecido entre mim e ti. O pensamento da Luísa. Pensamento na vontade humana, que se for da vontade divina, é porque ela não quer que as pessoas fiquem sabendo, ela queria que ficasse estes sofrimentos, todos esses 36 volumes que ela escreveu, que Jesus pediu para que ela escrevesse, foram aprovados por padres da igreja que acompanharam a Luísa. Então, o que ela queria? Que só que ficasse entre ela e Jesus, que ninguém mais soubesse. Mas se ninguém mais soubesse, se não tivesse sido acompanhada por sacerdotes, se as pessoas não ficassem sabendo, não visse a vida da Luísa, como que hoje nós iríamos acreditar no que o Senhor pediu para ela escrever? Que o Senhor a chamou para ser uma alma vítima. Então, se o Senhor a chamou para ser uma alma vítima, não tem que ser, é necessário o sacerdote para confirmar esta alma vítima. Senão, como que vai ser confirmado isto sem um sacerdote? Então, o que ela queria é que ficasse entre o Senhor e ela. Em um instante me encontrei fora de mim mesma. Entendia sobre uma cruz, estendida sobre uma cruz, mas não havia ninguém que pudesse me pregar. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me. E Jesus veio e me disse: Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras. E isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que não há ninguém por ti, só não podes crucificar-te. Que não há ninguém, é certo que não há ninguém. Por ti só não podes crucificar-te. Sempre se necessita da ajuda dos demais. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que sempre nós vamos precisar, não só do sacerdote, mas da ajuda de outras pessoas. Jesus não nos fez para que a gente vivesse sozinho. Então, aqui a Luísa, ela queria que ficasse entre Jesus e ela. Mas Jesus queria que ela precisasse não só do sacerdote, porque como ela ficou muito tempo na cama, ela precisava também de outras pessoas que ficassem cuidando dela. Porque como ela se fez vítima e ficou em cima de uma cama, ela precisou de outras pessoas para cuidar dela, para fazer a higiene, para dar a comida, para levar ela a tomar sol e tudo mais, porque ela se disponibilizou para isso. Então, o que Jesus vem trazer para nós hoje? Ele vem trazer para nós que nós precisamos dos outros. Então, muitas vezes, a gente não aceita. Um exemplo, Jesus, eu não gosto muito de receber visita, eu prefiro ficar sozinha na minha casa, eu prefiro ficar lendo, vendo as coisas de Deus, eu adoro isso. Ou às vezes assistir um filme, mas geralmente sozinha. Aí hoje, na igreja, teve uma irmã que se ofereceu para vir na minha casa.
Jesus disse: aceite. E eu aceitei de imediato, porque Jesus veio falar ao meu coração. Você precisa receber as pessoas na sua casa. E essa daí eu estou mandando para você. Ela precisa falar com você e você aceita. E eu disse sim. Então, tudo que o Senhor nos mandar, nós aceitamos. Nós dizemos sim, Senhor. Tudo que acontece no nosso dia a dia, nós entregamos para Jesus. É Ele que vem através de pessoas, como um outro caso que aconteceu hoje também. Não tem coordenadora de capelinha na minha rua. Aí eu falei para o Senhor, na hora do Santíssimo, eu falei: Jesus, se o Senhor quiser chamar, fazia já mais de mês que eles não estavam chamando lá na missa para quem quiser coordenar as capelinhas aqui na rua. Falei: se o Senhor quiser que eu coordene, o Senhor faz que alguém me chame hoje, que alguém pergunte de alguma forma. Aí, no final, nos avisos, chamaram novamente. Eu falei: então tá, se o Senhor chamou, se eu falei e o Senhor chamou, então é isso. Então, Jesus, ele vai falar através de pessoas para nós. Muitas vezes para chamar atenção, muitas vezes para nos dar um recado. Então, sempre nós vamos precisar do nosso irmão. Não adianta a gente dizer eu não preciso. Nós precisamos sim, uns dos outros. Sempre vamos precisar. É isso que aqui Jesus coloca como sacerdote, porque era necessário o sacerdote para que esses escritos fossem futuramente, né, no caso hoje, aceitos pela igreja, porque imagine se não tivesse lá o sacerdote cumprindo o seu papel de sacerdote, não, hoje nós não teríamos esse tesouro que é o livro do céu. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.